Boa tarde, Igreja Rio. Paz do Senhor a todos. Que alegria estarmos aqui mais uma tarde, mais um dia na presença do Senhor. E temos um momento muito especial para fazer aqui. É um momento que a gente celebra, a gente se alegra como igreja. Nós sempre recebemos visitantes, nosso coração se alegra muito com os visitantes. A gente adora receber gente nova, mas tem algo que, olha, alegra o nosso coração de maneira muito profunda, que é o dia do mês que nós recebemos os novos membros da nossa comunidade. Você se alegra com isso? Eu queria pedir uma salva de palmas enquanto os membros da comunidade vêm aqui na frente, por favor. Se você está no processo de membresia desse mês, vem aqui na frente. Vamos ficar todos juntos aqui, por favor, vem aqui na frente do palco. Olha só quanta gente está entrando na membresia da Igreja Rio. Que maravilha, glória a Deus. Todos que estão no processo desse mês, queria pedir que ficasse aqui à frente. Irmãos queridos, a palavra do Senhor diz que a seara é muito grande. Tem muito trabalho para ser feito, tem muita obra, tem muita gente para ser alcançada. E o Senhor Jesus nos ensinou que a obra é grande e os trabalhadores são poucos. Sempre tem menos gente do que a quantidade de coisa que tem para fazer. É assim no reino de Deus. E nós recebemos o privilégio de saber como é atuar na obra do Senhor. Jesus diz, a obra é grande, os trabalhadores são poucos, e Ele nos diz para fazer o quê? Orar para que o Senhor mande mais trabalhadores para a sua obra. E eu afirmo a vocês que cada pessoa que está aqui na frente hoje é resposta de oração da liderança dessa igreja, e eu creio que da membresia da igreja também. Cada pessoa que está aqui hoje é uma pessoa que tomou a decisão de dizer assim, olha, eu não quero apenas estar sentado escutando a mensagem. É muito bom ouvir a mensagem, mas eu quero ir além. Eu quero dar um passo de responsabilidade, eu quero dar um passo de comprometimento, eu quero me envolver, eu quero ser servo, eu quero usar do meu tempo, dos meus dons, das minhas mãos e pés para servir ao Senhor. Cada pessoa que está aqui na frente assumiu esse compromisso e nós recebemos elas com muita alegria nessa tarde na nossa comunidade, porque em breve elas vão estar aí servindo nos ministérios, indo para ações de rua, participando dessa igreja de maneira mais ativa do que nunca. E isso alegra demais o nosso coração. Essa é a evidência de que a igreja do Senhor está crescendo e nós nos alegramos demais. Eu queria pedir à liderança da igreja para distribuir esse presentinho que nós vamos dar agora aos novos membros. É um presente muito singelo, mas carregado de um profundo simbolismo. É uma toalhinha e nessa toalha tem escrito assim: sou discípulo do lavador de pés. Porque na nossa teologia do serviço, nós nos baseamos no texto em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E Ele é o nosso grande exemplo, é Ele que seguimos, aquele que, sendo grande, se fez pequeno e decidiu, de fato, servir os seus. E se Ele fez isso, quanto mais nós não vamos fazer também. Por isso que vamos entregar essas toalhas a cada um e entendemos que o membro da Igreja Rio entende que o serviço faz parte do nosso DNA, mas mais do que isso, servir faz parte do que é ser igreja. Amém? Queria convidar a igreja agora a estender as mãos. Vamos orar pelos novos membros da nossa comunidade. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui conosco. Muito obrigado por essas pessoas que tomaram uma decisão, Senhor, importante em suas vidas, que é congregar como membros na Igreja Rio. Eu te peço que dê a cada um aqui perseverança, Senhor. Dê a cada um aqui, Senhor, o desejo de te servir cada vez mais. Dê a cada um aqui, Senhor, a sabedoria. Usa eles, Senhor, usa eles com dons sobrenaturais, dons naturais. Dá a eles a capacidade, Senhor, de fato serem instrumentos em tuas mãos, para que a tua obra seja feita, para que o teu nome seja conhecido, para que essa cidade seja transformada, Senhor, por meio de ti que nos usa para esse trabalho tão honroso. Muito obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado por cada vida aqui. Eu te peço que abençoe cada um aqui, derrama sobre cada um deles, Senhor, uma bênção especial, um ímpeto, Senhor, uma coragem que vem do Espírito Santo, Deus, que eles sejam tomados por isso, Senhor, e possam estar tendo a fé renovada, Senhor, por meio do Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, sabendo que tu já tem planos maravilhosos para usar cada um deles no teu ministério. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Mais uma salva de palmas aos novos membros da Igreja Rio. Amém. Podem se assentar nesse momento. Vamos agora cantar mais uma canção louvando ao nosso Senhor. Amém. A graça e a paz de Jesus. Boa noite, Igreja Rio. Como é que está o coração? A gente vê que o Espírito Santo já está no nosso meio.
ele já está ministrando a palavra dele através dos louvores, através da comunhão, através daquilo que ele tem reservado e preparado para a nossa igreja no dia de hoje. E é com um privilégio, é com muita alegria que a gente vai compartilhar ainda mais dessa palavra que é tremenda, essa palavra que transforma, essa palavra que cura, essa palavra que nos direciona. E eu quero que vocês fechem seus olhos, curvem suas cabeças, vamos ter um tempo de oração para a gente falar com o nosso Deus e fazer com que Ele seja realmente aquele que vai ministrar em nossos corações. Amém? Pai eterno, glorioso Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu é um Deus santo, Tu é um Deus soberano, Pai, Tu é um Deus fiel, como a Tua canção falou, Pai. Apesar, Pai, do nosso coração pecador, Senhor, apesar de pequeno que somos, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. E por conta disso estamos aqui para glorificar o Teu nome, Pai. Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra hoje, Pai, seja lançada como uma semente, Pai. E que ela encontre, Pai, corações, Pai, prontos, contritos para receber a Tua palavra, a Tua semente e também frutificar, Senhor. Te pedimos, Senhor, que cada palavra que sair da minha boca, que o meditar do meu coração seja agradável a Ti, rocha minha. Te peço, Senhor, conduz esse momento, abre o nosso coração, Pai. Tira a cegueira espiritual, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Pois a Tua palavra, Pai, ela educa, ela transforma, ela exorta e ela direciona, Senhor, para que todo servo e serva do Senhor complete a Tua boa obra, Pai. Então te pedimos, Senhor, fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, estamos seguindo na nossa série de mensagem que tem o nome chamado de Chamados. E a gente vê em alguns domingos que a gente falou sobre o envio dos apóstolos, a gente falou sobre os perigos que eles vão enfrentar durante o processo nesse chamado. A gente também ouviu falar sobre a provisão do Senhor. E no domingo passado a gente ouviu falar sobre os desafios que a gente encontra nessa caminhada com Cristo. E você vê que os apóstolos, eles vêm passando por cada situação e cada processo, e isso vem amadurecendo e aperfeiçoando o coração deles perante aquilo que Jesus vem ensinando a eles. E a gente sabe que na nossa caminhada com Cristo, também em nossa comunidade, isso acontece também. E chega um tempo que a gente começa a se familiarizar com a obra do Senhor. E aí mora um perigo, porque muitas vezes a gente para e se pergunta: o que eu estou fazendo realmente agrada ao Senhor? O que eu estou fazendo realmente faz parte do Evangelho de Cristo? Será que todo o Evangelho, ele tem o Evangelho de Cristo? Isso eu falo porque muitas vezes a gente se envolve com ritos, a gente se envolve com tradições, a gente se envolve com comportamentos dentro da igreja, e a gente às vezes para e se pergunta: será que isso está afastando ou nos aproximando do Senhor? Será que isso vem realmente da palavra ou muitas vezes está baseado em tradições humanas? Deixa eu falar para vocês, em 2019 foi feita uma pesquisa pelo Centro de Estudo e Metrópole de São Paulo e mapeou em 2019 cerca de 109.560 igrejas evangélicas no Brasil, de várias denominações. Se em 2015 a gente tinha um número de 20 mil, em 2019 pulou para 109.560 mil igrejas. É mais ou menos aí 17 templos de igreja levantados por dia. E esse número nos deixa feliz, porque a gente sabe que a igreja está crescendo, mas ao mesmo tempo nos deixa também preocupado. Será que com tanta denominação, com tanta igreja aparecendo, será que verdadeiramente ela carrega o Evangelho do Senhor? Será que verdadeiramente a palavra de Deus é a verdade dentro daquela igreja? E eu quero refletir isso com vocês. Eu peço para que vocês abram aí no livro de Marcos, no capítulo 7, do verso 1 ao 23. Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao 23.
Eu vou pedir para que vocês fiquem com as Bíblias abertas, certo? Acompanhe verso a verso. É um texto bem extenso. A gente tem 23 versículos para trabalhar. E eu quero que vocês estejam junto comigo nesse processo, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus tem algo para falar no seu coração nessa noite. Amém? Todo mundo achou? Capítulo 7 de Marcos. Amém, misericórdia? Amém. A palavra fala assim: os fariseus e alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam na rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar copos, jarros, vasilhas de metal. Verso 5: então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, Jesus: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado o mandamento de Deus, a fim de obedecerem às tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição de vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como esta. Verso 14: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. E Jesus fala: será que vocês não conseguem entender? Pergunta-lhe Jesus: não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou: puro todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. Palavra do Senhor. Possamos ver que o texto é bem extenso. Eu peço muito da atenção de vocês, para que a gente possa realmente entender o que Deus quer falar com a gente. Então vocês vão ver que nesse começo do verso 1, a gente começa a verificar que tem mais um confronto entre os fariseus e os mestres da lei com Jesus. E se você parar para notar, esse não é o primeiro, nem vai ser o último. A gente vem acompanhando toda essa série, expondo o livro de Marcos, e a gente vê que os fariseus já tinham acusado Jesus, por exemplo, dele ter, de certa forma, prerrogativas divinas. Quando Jesus, o homem que está paralítico na maca, ele perdoa aquele homem, os fariseus acusam ele, dizendo: com que autoridade você pode perdoar ele? E ali foi o primeiro confronto. Mais à frente você vê que os fariseus relacionam Jesus com pecadores, porque ele está na casa de Levi comendo com publicanos e pecadores.
Mais à frente, o próprio Cristo com seus discípulos são acusados pelos fariseus por conta de guardar o sábado, de não guardar o sábado, perdão, e fazer milagres naquele dia. E mais à frente, o próprio Cristo também é acusado de expulsar demônios em nome de Belzebu. Então existe muito confronto com esse povo religioso, os fariseus, né, e os mestres da lei para com Jesus. E aqui a gente vai ver mais um confronto. E esse confronto que a gente vê aqui gira em torno daquilo que contamina o homem, daquilo que é puro e é impuro. Se você perceber, essa palavra puro e impuro, ela vai perpassar toda a perícope inteira e nos faz pensar: será que o que a gente está vivendo é a essência do Evangelho? Qual é a essência do Evangelho? O que é puro e o que é impuro? Atualmente a gente vive com tanta informação, é tanto estímulo, por exemplo, em redes sociais, internet, de tanta gente falando sobre o Evangelho, e a gente fala assim: qual é a essência do Evangelho? E muitas vezes a gente também, mesmo sabendo que a graça, né, é que nos salva, e ela vem pela fé, e isso não é de nós, é dom de Deus, mas a gente dá uma focinha e acha muitas vezes que o valor que a gente tem, aquilo que a gente faz, muitas vezes através de uma tradição humana, a gente pode barganhar com Deus. E pode achar que a essência do Evangelho está baseada naquilo que você faz. Por exemplo, o dízimo. Tem pessoas que não sabem lidar com o dízimo da forma correta, da forma como a palavra diz. Deixa eu contar para vocês. Eu uma vez atendendo no meu negócio, eu tive lá um cliente que ele chegou com a sua esposa, e a esposa dele, uma pessoa muito educada e elegante, e estava lá, passou uns 30 minutos mais ou menos, chegou um certo momento, ela saiu para resolver algumas coisas, e aquele cliente começou a expor para mim a vida dele promíscua para com a esposa, e ele estava se achando o máximo que ele estava fazendo. Ele começou a citar tudo que estava fazendo, e achando que aquilo ali ele era o cara. E aí, quem é mais próximo de mim sabe que lá no meu estúdio, às vezes quando eu me deparo com uma situação dessa, eu vou no banheiro, eu falo com o Senhor e falo: Senhor, me ajuda. Ou eu falo, ou o Senhor me cala, porque eu estou aqui roendo. E eu fui lá e voltei, e Deus me deu uma ousadia que só vem dele. E só ele para conter o homem daquele tamanho. Eu falei: meu irmão, o que tu está fazendo é otarice, bicho. Tu está sendo otário igual eu era otário quando eu não conhecia Jesus. E o cara botou os olhos desse tamanho assim. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou: Rodrigo, tu não sabe quanto é meu dízimo. Tu não sabe quanto é que eu dou para a igreja. Eu estou bem com Deus. Onde é que fica a essência do Evangelho? Será que as tradições humanas, a gente fica espantado quando escuta isso. Mas muitas vezes na vida da gente, a gente está fazendo da mesma forma. A gente vai se desalinhando com o Evangelho de Jesus, com a própria palavra de Deus, e a gente vai se agarrando a tradições, a ritos, a comportamentos dentro da igreja. E hoje é um dia que Deus preparou para essa igreja parar e analisar e perguntar: qual é a essência do Evangelho? Qual é a essência do Evangelho? E a gente vai aprender isso graças à boa palavra do Senhor. E esse texto vai nos explicar. Esse texto vai nos dar 4 características da essência do Evangelho. E eu quero que vocês me acompanhem, que vai ser muito importante você estar caminhando comigo nesse processo. Qual é a essência do Evangelho? A primeira é que o Evangelho é ilimitado. O Evangelho, ele é ilimitado. Ele não se limita a tradições humanas. Ele não pode ser contido dentro de um rito, de uma regra humana. O Evangelho, ele é ilimitado. E isso a gente vai ver dos versos 1 a 5. Do verso 6 a 7, a gente também vai aprender que o Evangelho é integral. Ele não é somente aquilo que você fala, ou aquilo que você pensa, mas ele também é aquilo que você faz. Jesus vai nos exortar a ter uma vida prática do Evangelho. É viver o Evangelho de forma encarnada, e não somente aquilo que você fala. Se ele é ilimitado, ele é integral. O ponto 3, ele vai dizer que o Evangelho é relacional. Do versos 8 ao 13. Porque não se detém aquilo que você somente oferta a Deus, ao ponto de você não amar e não honrar os da sua própria casa. Não amar e não honrar os seus irmãos.
Ou seja, eu oferto a Deus e acho que eu não preciso honrar aqueles que principalmente estão na minha casa, seu pai e sua mãe. Então o evangelho, ele é relacional. Ame a Deus, mas ame os da sua casa, ame os seus irmãos. Então o evangelho, ele é ilimitado, ele é integral, ele é relacional, mas o evangelho também é interior. E isso a gente vai ver dos versos 14 a 23, porque não é o exterior que nos contamina, e sim o nosso interior. O nosso coração já é podre, meu irmão. O pecado já está dentro da gente. E diferente do que muitos pensam, não é o meio que contamina você, não. Você já é pecador. O pecado já mora dentro de você. Muitas vezes, quando você vai participar de um processo de terapia, um processo com um psicólogo, muitas vezes ele vai colocar esse peso de algo que aconteceu na sua vida, de acordo com aquilo que você viveu, seu meio, sua família, os estímulos que você teve. Eu entendo por essa linha que ele está andando. Mas só tem uma coisa que ele não fala para você. Ele não fala para você que você é pecador, que o seu coração é podre e miserável. E se não for a graça do evangelho do Senhor, você não consegue se purificar. Então o evangelho, ele é ilimitado, ele é integral, ele é relacional e ele é interior. Amém? Então vamos começar na primeira característica do evangelho, que é ilimitado. Eu peço para que vocês acompanhem comigo do verso 1 ao 5, que fala assim: os fariseus e alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, reunir-se a Jesus, viram alguns dos discípulos comendo com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chega da rua, não comem sem antes se lavarem, e observando muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não vivem de acordo com a tradição de líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Eu queria perguntar para vocês, o que é que regula a vida cristã de vocês? E essa pergunta é retórica, eu quero que você responda para você mesmo. O que é que regula a sua vida cristã? É a tradição que muitas vezes você aprendeu de forma religiosa dentro da igreja, ou a palavra de Deus que regula a sua vida cristã? Você já parou para se perguntar isso? Porque é muito mais fácil a gente chegar dentro de uma comunidade cristã e aprender a coreografia gospel. A gente sabe como é que anda, como é que carrega a Bíblia, como é que levanta a mão, o que é que fala, muda o seu comportamento. Mas aí fica a pergunta: o que é que regula a sua vida? É a palavra de Deus ou a tradição dos homens? O chamado para a missão dessa série que a gente está vendo, a gente vê que existe preços a pagar. E um dos preços que você que está em Cristo, na caminhada, vai ter que pagar, pode ter certeza, é o preço da condenação da religiosidade humana. E muito religioso, com a cabeça somente voltado para a tradição dos homens e não vendo o que a palavra de Deus realmente fala. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em Gálatas capítulo 2, existe a repreensão de Paulo para Pedro, porque ele se afastou da mesa quando Tiago chegou com seus discípulos por conta da circuncisão. Se a gente vê também lá em Colossenses, Paulo vai dizer assim, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que você come ou bebe, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. O nosso Jesus aqui, ele está fazendo realmente um julgamento duro para com os fariseus, porque o que ele quer tirar daqueles coração de pedra ali é o arrependimento. E é a mesma coisa, a coisa que o nosso Senhor quer falar com essa igreja hoje, quer trazer o nosso coração ao arrependimento, para a gente perceber qual é a essência do evangelho que nós estamos carregando como filho de Deus. A gente vai perceber que o ápice do questionamento dos fariseus está no verso 5. E ele fala assim, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Por que esses seus discípulos não fazem igual como nós fariseus fazemos? E aí eu queria que vocês prestassem bem atenção agora, que eu vou falar um pouco sobre essa tradição que ele está falando aqui, que os fariseus estão falando.
Essa tradição é muito importante você entender que a Torá escrita, o livro dos judeus, que é o nosso Pentateuco, ele começou a ser redigido no final do século II. E mais na frente levou à formação do Talmud. Porém, a transmissão oral das regulamentações judaicas, ou seja, aquilo que passava de boca em boca dos velhos anciões daquela época, supostamente por Moisés, mas existia muito preceitos humanos ali dentro, era bem mais antigo que a Torá. Então, antes da própria Torá existir, já existia uma tradição oral, aquilo que era passado de boca em boca pelos anciões, com muitos preceitos humanos. E quando a gente para entender, o historiador Flávio Josefo, ele diz assim: os fariseus, de forma distinta dos saduceus, aceitavam a evolução da lei oral, tão autoritativa quanto a Torá. Como é que eles entendiam mais ou menos essa tradição? Eles percebiam que a Torá, ela tinha os mandamentos que Deus decretava, mas nem sempre como deveria ser cumprido. Então, essas tradições orais, ela apontava como é que as coisas deveriam ter que funcionar. Então, existia muito preceito humano dentro da tradição oral. E a tradição oral dos antigos anciões e mestres tinha se tornado um alicerce intocável do judaísmo. Ele tinha muito zelo por essa tradição oral. E os fariseus, eles eram os guardiões dessa tradição. Isso se evidencia ainda mais no período intertestamentário. Aquele período entre Malaquias e Mateus, o primeiro evangelho, que foi em média mais ou menos 400 anos. Nesse período, os fariseus ainda mais evidenciaram essa guarnição dessas tradições orais. E acaba que os fariseus, eles conseguiram nessa época dar voz de liberdade para o povo judeu, porque o que ele mais queria era anseio por liberdade e lealdade à tradição oral. Então, os fariseus, como defensores dessa tradição oral, eles conseguiram perpetuar isso, e cada vez mais foi enfatizado nesse período a questão da circuncisão, das leis alimentares e a observância do sábado. E cada vez mais essa tradição oral foi ganhando força. Cada vez mais essa tradição oral, ela foi ganhando fundamento dentro da religião judaica. E a ideia equivocada de santificação ou purificação da vida diária transformou o ato da refeição, que foi o que a gente viu aqui. Por que vocês estão comendo sem lavar as mãos? Essa tradição oral transformou o ato da refeição em um culto litúrgico, onde lavar as mãos estava ligado não à higiene, mas sim a uma exigência de uma purificação levítica fora do contexto bíblico. Então, aquilo que era um simples tempo de mesa passou a se tornar um culto. Aquela lavagem de mão deixou de ser uma coisa relativa à higiene e passou a ser um cumprimento de uma transmissão oral da lei, de acordo com Levíticos, mas totalmente fora do contexto bíblico. E o povo judeu, ao sair na praça, por exemplo, ao participar de reuniões, ao vir do mercado, ele teria que se purificar e purificar todos os seus objetos. Vê como a religiosidade transforma aquilo que é lei do Senhor em um dogma humano, em um preceito humano, em uma verdade que é passado de um a um, e a gente vai fazendo e não sabe o porquê faz, e coloca a nossa fé em cima disto. Quando a gente vê a palavra impuras, no grego, que é knos, significa que é comum, oposto àquilo que é separado. Então os fariseus tratam tudo aquilo que é impuro como oposto a eles que são separados do Senhor. É como se fosse a classe especial do Senhor. E o engraçado, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, é que rejeitar esses ritos era muito complicado naquela época. Porque as pessoas que rejeitavam esse rito, muitas vezes eles eram excluídos da convivência das pessoas. Muitas vezes eles eram rebaixados à altura de uma prostituta. Alguns escritos dizem que é até motivo de divórcio, se você não participasse e respeitasse esses ritos. E tem um escrito que o grande Bill White falou. Ele escreveu assim, ele falou que um rabino que trazia toda essa cultura, essa transmissão oral, ele foi uma vez, encarcerado pelos romanos. E nesse momento que ele estava lá no cárcere, o que é que aconteceu? Era entregue água para ele que ele não pudesse morrer. Então ele, tão ligado a essa tradição oral, ele usava essas águas para fazer os ritos religiosos
e isso levou ele a ceifar a própria vida. Ele morre de sede pelo fato de respeitar tanto uma tradição humana. Para vocês entenderem o quanto que isso é perigoso e o quanto que isso é nocivo à vida de um cristão. Ele olhar somente para a tradição e não entender o que a palavra de Deus está falando. Essa tradição, essa purificação era tão ligada ao ritual do culto e não à higiene. Só para vocês entenderem, por exemplo, a Mishnah, que é um conjunto de escritos da tradição oral judaica, ela também considerava impura as mãos daquelas pessoas que tocassem nas inscrições aramaicas de Daniel, de Esdras, e também aquelas pessoas que tocassem nos manuscritos traduzidos para a língua síria. Então você vê que esse comportamento de puro e impuro não estava ligado ao hábito alimentar, mas sim à própria tradição deles. E isso, eu falando para vocês, você pode estar se perguntando, Rodrigo, isso é um fardo para quem vive nessa religião. E eu concordo com vocês, isso se tornou um fardo. Eles conseguiram transformar uma vida espiritual em um fardo tão pesado com regras, que achavam que a observância dessas leis é o que validava a salvação deles. E eu quero que vocês parem agora e reflitam. Será que os preceitos dos homens têm sido colocados no lugar da bendita palavra de Deus? Será que tem muita tradição dentro das religiões por aí afora que tem sido colocada no lugar do evangelho do Senhor? A preocupação do povo de Israel daquela época não era para saber quem era justo ou injusto. A preocupação dele era para saber quem era puro e impuro. Essa era a preocupação. E muitos evangélicos atuais fazem da mesma forma. Muitos fazem da mesma forma. A igreja brasileira, ela tem coado mosquito e engolido elefante. Se coa mosquito, coisa boba, você fica lá naquela religiosidade, mas coisas que o evangelho é bem contundente, as igrejas evangélicas estão engolindo. Isso é um reflexo da igreja evangélica no Brasil. Muita gente com orações repetitivas, proibições de determinados alimentos. Tem umas que você não pode nem doar sangue, tem umas que não permitem nem você visitar outra igreja, tipo de cabelo que você usa, tipo de roupa que você usa, tatuagem, meu Deus, vai dizer logo que esse é filho de Belial, esse não é do Senhor não. Forma como trata o dízimo, mas engraçado, eles coam esses mosquitos, mas engolem um elefante, sabe por quê? Não consegue trabalhar o perdão da forma certa, eles não trabalham o arrependimento de forma certa, o amor ao próximo. Quando fala em negar a si mesmo, corre todo mundo, porque ele está muito mais preocupado com aquilo que Deus pode entregar na vida dele. Quando se fala de humildade, não tem nem como. A soberba e o orgulho da igreja evangélica está lá em cima. Quando se fala de pureza do coração, nossa Senhora, é uma bênção. O quanto que a gente está coando mosquito e a gente está engolindo o elefante. Jesus, ele se opunha aqui, pessoal, às tradições que vai de encontro à palavra de Deus. Porque o próprio Cristo, ele veio para cumprir a lei. Jesus não era contra a lei. Ele não é contra uma tradição que leva você para o Senhor. Mas tudo aquilo que vai de encontro com a palavra, ele bate de frente. Mas o que não é, ele faz funcionar. Veja que em Mateus, Jesus fala assim, ó, não pense que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. O evangelho, ele é ilimitado. Ele não se limita à tradição dos homens. O evangelho é a palavra do Senhor. Essa sim deve ser cumprida. E essa é a primeira característica do evangelho. Ele é ilimitado. Uma vez que a gente já sabe a primeira característica, vamos para a segunda característica, que diz que o evangelho é integral. Ou seja, não é somente aquilo que você fala, não é somente aquilo que você sabe na sua cabeça, mas é aquilo que você encarna na prática na sua vida. Acompanhe comigo no verso 6 até o verso 7. Ele fala assim, ó. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens.
a gente vê que enquanto os fariseus estão questionando Jesus com as tradições humanas, Jesus aqui está exortando os fariseus com a própria palavra de Deus, citando Isaías. Vê que desequilíbrio incrível. Os fariseus acusam ele com regras que eles mesmos criaram, através da transmissão oral. Mas Jesus não, Jesus usa a palavra. Ele fala assim, ó: povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Inclusive lá em Mateus, no verso 23, Jesus vai dizer assim, ó, para a multidão e para os seus discípulos. Ele fala assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Preste a minha atenção no que ele fala. Ele fala assim, ó: obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não pratica o que prega. Eles falam muito, mas fazem pouco. Eles sabem muito daquilo que ele acha que é a verdade do Senhor, mas ele não encarnou verdadeiramente o evangelho do Senhor Jesus. E Jesus, nesse contexto de Marcos, ele foi muito contundente ao descrever esses acusadores, que são os fariseus e os mestres da lei. Ele falou assim, ó: hipócritas. E do grego, hipócritas aparece 18 vezes no evangelho do nosso Senhor. E essa palavra quer dizer que as pessoas que são hipócritas, ela é um dissimulador, ela é um ator teatral, ela é um impostor. Ela esconde as verdadeiras intenções por trás, usando máscaras, por trás da religiosidade, por trás da tradição dos homens. É religioso e hipócrita quando você tem um vocabulário de crente, quando você parece com a ovelha do Senhor, fala muito do Senhor, mas por dentro você é um lobo, um aproveitador, uma pessoa que quer ganhar algo, quer ser beneficiado por algo dentro do evangelho. Fala muito do Senhor, mas o seu coração não está no evangelho de Cristo. O evangelho não é somente aquilo que você fala, mas também o que você vive. Engraçado, você quer conhecer, você quer botar uma régua para conhecer quem é do Senhor. E, por exemplo, quem é um falso profeta? A palavra vai dizer assim, ó: olha as obras dele. Olha as obras dele. Falar como crente é a coisa mais fácil. Você vem em 3 cultos aqui, eu aposto com você que você vai sair daqui no mínimo dando um aleluia. Levantar a mão, falar daquilo que a palavra muitas vezes está direcionando, não pela palavra, mas muitas vezes pelos ritos que a gente vive aqui dentro, é muito mais fácil. Mas verdadeiramente, onde é que está o coração da gente? Quer conhecer um verdadeiro cristão? Olha as obras dele. Quer conhecer um falso profeta? Jesus falou, olha também as obras dele. Isso vai revelar quem ele é. E Jesus te convida a viver um evangelho integral. Cristo não está dizendo aqui que você não deva falar, que você fale, que você entenda do evangelho, que você saiba, porém que você tenha atitude de cristão, que você viva esse evangelho encarnado nessa vida, que você seja sal e luz para essa terra. Aquele Cristo que tirou uma vez você do inferno, te reconciliou com o Pai, hoje Ele te chama para que você possa ser luz nas trevas, no mundo aí fora. Fale do Senhor, mas viva perante o Senhor. Se for preciso, use palavras, como uma vez disse um grande homem do Senhor, mas pratique-as. Faça que o evangelho seja prático na sua vida. O próprio Tiago fala, não seja apenas ouvintes, mas que vocês sejam praticantes da palavra. E engraçado que quando a gente fala assim em olhar e ver as obras, é uma coisa muito didática e você consegue realmente examinar. Se você silenciar um pouco a sua visão tradicionalista, religiosa que você tem de observar um crente somente pelas performances, você vai começar a observar o dia a dia dessa pessoa dentro da igreja. E não somente dentro da igreja, vê como ele é dentro de casa, vê como ele é dentro dos relacionamentos, vê como ele é dentro da própria casa. Chega um jovem na igreja, cheio do Espírito Santo, rapaz, aquele homem levanta a mão, aquele homem é uma benção, aleluia e tudo mais. Muitas vezes o coração dele está aqui dentro, sabe para quê? Para pegar a menininha, meu irmão. Ele está aqui para arrumar uma namoradinha. Quantos eu vi dessa forma? Às vezes o cara é um grande homem de negócio aí fora, se envolve com o evangelho, aprende os ritos, aprende tudo, mas no final sabe o que ele está fazendo aqui dentro? Ele está querendo ganhar vantagem de alguma forma. Ele quer fazer negócio aqui dentro da igreja.
Ele quer faturar aquilo que ele tem lá fora através do pessoal que tem dentro da igreja. Olhe para os frutos, olhe para as obras. Mateus, por exemplo, ele cita que os fariseus, eles faziam longas orações. Vocês lembram que ele fazia longas orações dentro das casas da viúva? Ele fazia por quê? Porque no final ele queria devorar a casa todinha. Aí você chama o irmão para casa, o irmão, oh, glória a Deus. Passa 30 horas orando e no final a intenção dele ali é tomar algum proveito da sua casa. Religioso, fariseu, hipócrita. O coração não está no Senhor. Às vezes a pessoa já leu a Bíblia algumas vezes e sabe alguns versos decorados, mas não tem o testemunho de cristão. Nunca foi alcançado pela graça. Ele tem só o intelecto da palavra, ele sabe verso por verso. Se você falar, ele tem na ponta da língua. E quando eu encontrei a Cristo, há um tempo atrás, eu ficava de cara quando eu via essas pessoas que sabiam o verso guardado na ponta da língua. Eu falava, rapaz, eu quero ser igual a ele. E com o tempo eu percebi que muitos desses que tinham o verso na ponta da língua, muitas vezes não tinham uma vida rendida aos pés do Senhor. Às vezes a pessoa sabe muito de teologia, sabe muito de doutrina, mas os ensinamentos não saíram da mente. Os ensinamentos ficaram aqui na cabeça. A palavra de Deus vai conduzir a você ter um ensinamento vindo da palavra do Senhor, que ela saia da sua mente, que ela desça para o seu coração e que ela termine em suas mãos, praticando o Evangelho, encarnando o Evangelho. Não é somente o Evangelho lógico que só entra na sua cabeça e você vira o tagarela de versos decorados. Fale, porém cumpra aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Quando a gente até entra numa teologia mais pesada, a gente vê que tem uma discussão tão grande entre calvinistas e arminianos. E fica aquela briga toda. E engraçado que os calvinistas, muitos deles, alguns são arrogantes, ao ponto de achar que ele é mais cristão do que o cara que é arminiano. E no final, os 5 pontos que ele defende, né, que são os 5 pontos da tulipa, um deles é a depravação total. Um dos pontos daquilo que ele defende é que todo homem é depravado de forma total perante o Senhor. Ou seja, você não é nada, meu irmão. Você não tem nenhum motivo para se orgulhar. O seu orgulho está na palavra do Senhor, está na verdade do Evangelho, está em Cristo Jesus. Fale, porém pratique o Evangelho. O que você tem falado? Você vive na realidade? Jesus, ele sonda os nossos corações. Você vive na realidade? Jesus ainda fala assim, que em vão me adoram. E em vão é a sua hipocrisia, pois o seu coração está longe do Evangelho. O nosso coração muitas vezes está longe do Evangelho, enquanto a nossa boca está perto daquilo que a gente aprendeu dentro da igreja. E engraçado que quando a gente vê o coração retratado na Bíblia, muitas vezes ela vem como sendo a sede das nossas emoções e da nossa vida espiritual. Jesus, usando Isaías, traz vocês hoje aqui nessa igreja para uma reflexão daquilo que o Evangelho de Deus está falando no coração de vocês. Falem, porém o coração de vocês está distante do Senhor. E quando ele fala em coração, olha quantos textos bíblicos ele ressalta a importância dessa sede das emoções, dessa sede da nossa vida espiritual que é o coração. Em Provérbios 4 ele vai dizer assim, acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a vida. E Marcos fala assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Engraçado que quando você vai lá para a história de Davi, e você vê que o profeta Samuel vai ungir Davi, e quando ele chega lá, o pai Jessé, ele pega logo o filho dele, Eliabe, fortão, e bota aqui, rapaz, esse cabo aqui é o cabo desenrolado, esse aqui vai ser rei. E aí o Senhor fala para Samuel, está lá em 1 Samuel 16, fala assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jesus está preocupado com o teu coração. Que as palavras que saírem da tua boca possam expressar aquilo que você está vivendo dentro do seu coração. Essa é a palavra de Deus. E engraçado, pessoal, eu queria também fazer uma nota de rodapé aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Abra os seus ouvidos e os seus olhos. Ao chamar os fariseus de hipócritas,
Jesus não diretamente está dizendo que eles são descompromissados com aquilo que Deus chamou ele para fazer. E o que é que a gente para e reflete nisso? Pessoal, tem muita gente comprometida com a obra e não está caminhando com o evangelho do Senhor no coração. Tem muita gente cheia de atividades dentro da igreja, muito comprometido com tudo aquilo que a igreja, a instituição está fazendo, seguindo ritos, seguindo tradições, seguindo normas, e muitas vezes o evangelho não está em seu coração. E a palavra de Deus hoje é essa: viva, encarne esse evangelho de forma prática. Deus não precisa de ninguém aqui nesse auditório, mas Ele chamou todos pelo sangue dEle na cruz, para cada um ser cooperador da obra dEle aqui na terra. Você é um livro vivo, você é a palavra viva que os outros aí fora podem ler, através das suas atitudes, não somente daquilo que vocês falam. Que a boca de vocês fale realmente o que o coração está cheio, e que esteja cheio da presença do Espírito Santo. Não permita de forma nenhuma que uma prática religiosa ela possa cada vez mais te deixar ainda pior. Tem pessoas que se envolvem tanto com a religiosidade que se torna a pior pessoa do mundo. Mas quando você se aproxima do verdadeiro evangelho do Senhor, quando você se despe das suas verdades, quando você se despe da sua própria justiça, que o próprio Isaías fala que é trapo de imundície, quando você se veste, se apresenta perante o Senhor nu e fala: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida, Ele te pega e te coloca de cabeça para baixo, meu irmão. E Ele começa a preencher o teu coração. Ele começa de dentro para fora. E você vai ficando cheio do Espírito Santo, cheio da unção. E quando tua palavra fala, quem convence não é mais a tua intelectualidade, não é a tua forma de falar. O que vai convencer os outros vai ser o próprio Espírito Santo que vai agir na vida dos outros. Então que você possa viver uma vida prática. O evangelho é integral, não é só o que fala, mas também aquilo que você pratica, aquilo que você faz. Amém? O evangelho é ilimitado, ele é integral, mas ele também é relacional. Eu quero ler com vocês do verso 8 ao 13. Fala assim: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o obrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Anteriormente, Jesus usou a citação do profeta Isaías, e agora ele usa a lei. Ele usa Êxodo 20, ou seja, honrar teu pai e a tua mãe. É a profecia e a lei andando junto. Ele se apega tanto à tradição, esses fariseus, ao ponto de fazerem que a sua pseudo-devoção, ou seja, a entrega do corbã, que é uma oferta a Deus, e faz com que isso aí isente das responsabilidades de um filho para com o pai, desobedecendo às ordens do Senhor. Ele rasga a autoridade divina em detrimento da autoridade da tradição humana. O corbã, como a própria palavra está dizendo, ele é um tipo de juramento de retenção, onde se destina uma oferta a Deus, ou ao templo, e negligencia os cuidados para com o próprio pai. E quais cuidados são esses, Rodrigo? Tanto cuidado de levar comida, bebida, de você também poder dar-lhe roupa, levar-lhe para fazer alguma coisa, trazer-o, levar, colocar comida na boca do seu pai. E engraçado que o texto também cita Êxodo 21 e fala assim: quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Ou seja, é um crime punível. Isso é um crime punível, amaldiçoar seu pai e sua mãe, com pena de morte. Não é somente permitido pela tradição dos homens, mas também aceito pela oferta, pela tradição judaica. Isso é muito grave, pessoal.
É muito grave você descumprir uma ordem do Senhor em detrimento àquilo que os humanos criaram como uma tradição. E tem muita gente fazendo também isso na igreja de hoje. Eu gosto quando o Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, ó, Jesus fala sobre o arranjo jeitoso que os rabinos fizeram para deturpar o 5º mandamento e liberar os filhos avarentos da responsabilidade de cuidarem de seus pais na velhice. Esses líderes proclamavam amar a Deus, mas não tinham amor pelos pais. Eu gosto também do Adolf Paul, que ele fala assim em seus comentários, ele diz assim que a gente pode entender esse sacrifício que eles faziam da seguinte forma, como fosse um lamento. Imagine esse filho chegando para o pai e falando assim, pai, eu gostaria muito de sustentar vocês, mas o senhor sabe, Deus tem preferência. Era mais ou menos assim, esse lamento hipócrita que eles faziam, desobedecendo a palavra de Deus. A obediência, pessoal, tem mais valor para Deus do que os próprios sacrifícios. A obediência tem mais valor do que os próprios sacrifícios. Eu quero refrescar a memória de vocês e lembrar quando o rei Saul, por exemplo, ele recebeu uma ordem direta do Senhor para ir lá e matar todos os amalequitas. Passar por cima dos despojos, deixar todos os bois, matar todo mundo. E o rei Saul, ele não obedece. E aí o profeta, ele recebe a palavra de Deus e fala assim, em 1 Samuel 15, ele fala, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Cuidar do pai e da mãe é mandamento do Senhor. Honrar os da sua casa é mandamento do Senhor. E eu quero falar com você que muitas vezes você não teve o melhor pai, você não teve a melhor mãe. A palavra não fala assim, honra teu pai e tua mãe se ele foi bom contigo. A palavra diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. Mesmo que ele não tenha sido a melhor pessoa na sua vida. Ame seu pai e sua mãe, perdoe seu pai e sua mãe. Aproveite enquanto é tempo, isso é mandamento do Senhor. Eu não estou colocando aqui nessa régua, nessa conta, as coisas que você viveu dentro da sua própria casa. Eu entendo o seu coração ferido, mas a palavra do Senhor, obedecer a ela é muito mais importante do que o seu coração ferido. E a palavra, ela tem perdão, ela tem justificação para você, daquilo que Deus já fez na sua vida. Ele te convoca hoje para que você também faça o perdão, para que você possa correr atrás daqueles que lhe colocaram no mundo, enquanto ainda é tempo, e possa se reconciliar com ele. Independente se seu pai e sua mãe foi uma pessoa boa, ame-o verdadeiramente, honre a vida deles. É impossível amar a Deus e não cuidar dos seus. Igreja, em nome de Jesus, não existe isso no Evangelho, de você amar a Deus e você não amar as pessoas, e você não se relacionar com as pessoas. 1 João 4 vai falar assim, ó, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É muito crente ofertando muita coisa ao Senhor. É seu dinheiro, é sua energia, é seus bens, é seu tempo, enfurnado dentro de igreja, e muitas vezes deixando de honrar os da sua própria casa. E muitas vezes deixando de honrar aquelas pessoas que Deus colocou na sua mão para cuidar, em detrimento do sacrifício que você entrega dentro da instituição igreja, e desonrando aqueles dentro da sua própria casa. E muitas vezes, igreja, você pensa que o cuidado que você tem dentro da sua própria casa é inútil perante a grande obra ministerial que você tem dentro da igreja. Ajudar sua mulher a trocar uma fralda, pegar o seu pai pela mão que não pode nem levantar e colocar comida na boca dele. Ah, Rodrigo, isso aí não é servir o Senhor. Servir o Senhor é estar na igreja lá. Cuidado, para você não sacrificar o Senhor e você deixar de honrar aqueles da sua própria casa. 1 Timóteo 5 fala assim, ó, se alguém não cuida dos seus parentes, e em especial do da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Cuide daqueles que Deus coloca na sua vida, seja pai, mãe, esposa, filhos, amigos.
Você não consegue honrar a Deus e amar a Deus se você não ama o próximo. Eu queria compartilhar com vocês um testemunho bem breve do Henry Noah. Não sei se alguém aqui conhece. O Henry Noah foi um grande padre, um grande homem de Deus piedoso. Ele balançou muitos corações, não somente de católicos, mas muitos protestantes também. E Henry Noah, eu quero que você preste atenção, porque desde os 5 anos ele dizia que ia ser padre. Ele fazia um altar de brinquedo e ficava brincando, dizendo que ia ser padre um dia. Ele se formou em teologia, psicologia em Holanda, e mais à frente ele foi ordenado a padre. Escreveu mais de 40 livros. Viveu uma experiência missionária no Peru que foi incrível. E nessa missão missionária, ele viveu um paradoxo. Ele disse que conseguiu notar que os pobres e oprimidos tinham um senso mais profundo do amor de Deus que os ocidentais, que tinham uma vida materialmente privilegiada. Ao viver entre eles, Noah recebeu essa bênção e começou a ser recuperado de danos causados pelo estresse. Estresse da vida ministerial, estresse da vida ministerial de sucesso, e ele começou a ser tratado nesse tempo. Mas depois de 6 meses, ele recebeu uma oportunidade de também ser professor na Universidade de Harvard. E o que acontece? A pressão da fama, a pressão do ministério, a pressão das aulas, em 3 anos levou esse grande homem de Deus piedoso a um colapso. E ele caiu nos braços da comunidade chamada a Arca, que trabalhava com pessoas com deficiências sérias. E ele foi designado a cuidar de pessoas especiais, principalmente um jovem chamado Adam, que era a pessoa mais fraca e incapacitada daquela comunidade. Apesar de ter na faixa de 20 anos o Adam não podia falar, vestir-se e caminhar sozinho, nem sequer se alimentar sem ajuda. Noah, em vez de aconselhar estudantes nas escolas mais prestigiadas dos Estados Unidos, ou de administrar uma agenda superlotada do seu ministério, ele precisou aprender uma nova habilidade na vida dele, onde Noah foi aprendendo gradualmente que cuidar de Adam fez com que o maior beneficiado não era Adam, e sim ele. E quando Adam estava fazendo 26 anos, prepararam uma cerimônia de comemoração para o aniversário dele. E Henry Noah, ele foi perguntado por um jornalista sobre a sua rotina. Qual é a sua rotina com ele? E aí aquele homem piedoso do Senhor falou essas palavras. Eu quero que vocês escutem isso com o coração aberto. Levo quase 1h30 para acordar Adam. Dá-lhes os remédios, levaram para tomar um banho, barbeá-lo, limpar os seus dentes, vesti-lo, caminhar com ele até a cozinha, dar-lhe seu café da manhã, colocar na cadeira de rodas e levar-o para um lugar que possa, a maior parte do dia, fazer fisioterapia. Ele não ri nem chora, apenas ocasionalmente faz alguns contatos visuais. Suas costas são tortas, os movimentos dos braços e das pernas são irregulares. Ele sofre de epilepsia severa e, apesar da forte medicação, passa poucos dias sem que tenha sérios ataques. Às vezes, quando fica repentinamente enrijecido, solta um grito muito forte. Em algumas poucas ocasiões, vi uma lágrima escorrendo da sua face. E o repórter fica pensando, devo admitir que fiquei com a dúvida passageira, se aquela era realmente a melhor maneira de usar o tempo de um sacerdote piedoso do Senhor de forma ocupada. Esse jornalista diz que já ouviu várias palestras e pregações de Noah, já leu vários livros dele, sabia tudo o que ele tinha para oferecer. Será que havia ninguém que poderia assumir aquela tarefa de cuidar daquele jovem, em lugar desse homem tão piedoso de Deus? E Noah diz assim, ele diz que foi muito difícil no começo. O toque físico, a afeição e a confusão que é cuidar de uma pessoa totalmente sem coordenação, não chega com facilidade. Mas ele havia aprendido a amar Adam verdadeiramente. No processo, aprendeu como deve ser para Deus amar nós. Como é para Deus amar vocês? Ele fala assim, vocês, somos espiritualmente descoordenados, retardados, incapazes de enxergar aquilo que Deus está entregando na nossa vida.
Ele fala que cuidar do Adam tornou o verdadeiro sentido de tudo aquilo que tinha aprendido com o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor é relacional. Ame Jesus, oferte sua vida a Jesus, sacrifique sua vida a Jesus, mas não esqueça de amar os outros e obedecer o mandamento. Esse homem de Deus tinha tudo para estar em cima dos holofotes. E ele compreendeu no fim da sua carreira que a maior missão que ele tinha era de cuidar de uma pessoa que era incapacitada das suas faculdades mentais. E aí eu pergunto para você, qual é a missão que Deus colocou na sua vida? Será que tanto sacrifício que muitas vezes você está entregando para Deus para obter notoriedade dentro de uma comunidade cristã está te deixando com o coração frio perante aqueles que tem dentro da sua própria casa? Dentro daquelas próprias pessoas que circulam sua vida, que vocês podiam estar abraçando em amor e se relacionando? O Evangelho do Senhor é relacional. Não é só ofertar a Deus, é amar ao próximo. Amém? A gente vai para a quarta característica, que é a última. A gente já está chegando no fim. Então, se o Evangelho é ilimitado, o Evangelho é relacional, o Evangelho é integral, o Evangelho também é interior. Eu quero que vocês me acompanhem do verso 14, ele fala assim, ó, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai da boca do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que você também não consegue entender? Perguntou Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode tornar impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. Sendo depois eliminado, ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, enganos, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. No começo desse verso aqui, Jesus chama novamente a multidão, porque parece que quando chegou aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, parece que o pessoal deu meio que uma recuada, né? E aí Jesus pega esse momento e fala assim, ó pessoal, chega mais para junto aqui, chega mais para perto de mim. E ele começa a ensinar que a nossa purificação não vem de rituais, e sim da compreensão e do entendimento que vem da boca de Deus. Olha o que Jesus fala, ele fala aqui com dois verbos imperativos, e quando a palavra fala com verbo imperativo, não é um conselho do Senhor não, é uma ordem do Senhor. Ele fala assim, ouçam-me e entendam, ouça e entendam. A fé e o entendimento vêm pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Evangelho vai convidar toda essa igreja hoje a não ser uma igreja que só olha para os ritos, uma igreja que não só olha para a tradição, é uma igreja que ouve a palavra de Deus e entende a palavra de Deus. E aí eu quero perguntar para vocês, o quanto que vocês têm se debruçado na leitura dessa palavra de Deus? O quanto que vocês investem tempo numa vida dentro de igreja, dentro desse movimento que é uma bênção do Senhor estar aqui junto como corpo de Cristo. Mas melhor que isso aqui, pessoal, é também me deleitar na presença do Senhor no secreto. É ler essa palavra todos os dias. É fazer com que essa palavra salte os nossos olhos, que ela ganhe o nosso coração. A fé, a palavra diz que vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. E eu pergunto, o que é que vocês têm ouvido? A quem que vocês têm escutado? E qual entendimento isso tem levado vocês? Essa mesma passagem no sinótico de Mateus fala assim, ó. Jesus fala, antes de ensinar essa parábola, Jesus diz, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pela raiz. Deixe-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no buraco. É muita gente hoje em dia não se debruçando na palavra de Deus e sendo guiado por cegos. Sabe aonde? Principalmente num objeto que acompanha vocês aí, ó, dentro do bolso de vocês, chamado celular. A internet está cheio de falsos profetas. A internet está cheio de informação que não vem da palavra do Senhor. São cegos guiando os outros cegos.
E a palavra de Deus está chamando vocês hoje para ouvir a palavra de Deus e entenderem o que é que ela tem resguardado para você. Crente, meu irmão, deixa eu falar para vocês, crente que encontrou Jesus um dia, ele não abre um livrinho de devocional e lê uma folhinha por dia, coloca no Instagram e diz assim: nossa, como eu sou crente. Aquele que foi salvo pelo sangue de Jesus, aquele que foi reconciliado com o Pai, aquele que entende que o justo, santo, soberano te tirou das trevas, é aquele mesmo que você também tem que pegar tempo de deleite na palavra do Senhor. Devocional de crente é ler a Bíblia, meu irmão. Pega 1, 2, 3 capítulos, um livro, vai-te embora, meu irmão. Passa tempo no Senhor, chora na presença do Senhor, investe tempo no joelho dos pés de Cristo. Para de ficar na internet, todo mundo que manda ideia para você, manda informação, manda estímulo, e você acha que aquilo é verdade e fica compartilhando ainda com os outros. Internet é uma benção, pessoal. Mas Deus não chamou a gente para consumir a palavra de Deus através da internet. Deus chamou para a gente consumir a palavra de Deus através do quê? Da própria palavra dele. Essa palavra aqui é suficiente. Esse livro aqui não contém a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Deus. Esse livro é inerrante. E quando Jesus diz: declaro puro todos os alimentos, aqui acabou a lista daquilo que pode ou que não pode de forma alimentar. O alimento, pessoal, desce para o estômago, mas o pecado sobe e se instala no coração. As impurezas do alimento exterior é bem diferente das impurezas que vocês têm dentro dos seus corações. Jesus aqui, ele vai refutar essa ideia que o mal do homem é produto do meio. Pois como eu falei para vocês no começo, a miséria já está dentro de nós mesmos. O coração da gente já é inclinado ao pecado. Você já é inclinado a fazer algo que é ruim. O J. Parker, ele fala que nós somos como uma ave de rapina. Que do lado, se você colocar um banquete, e se do outro lado você colocar a carniça, o seu coração diretamente leva você para comer uma carniça. Tem muita gente comendo carniça em vez de estar se deliciando na mesa do Senhor. O coração da gente é pecador. O coração da gente é impuro. E deixa eu falar para vocês, vocês não vão conseguir vencer o pecado utilizando métodos externos, regras e rituais. A batalha é dentro de vocês. A batalha é com vocês todos os dias. Mas glória a Deus, porque vocês não estão sozinhos, meu irmão. Naquele tempo, os discípulos andavam ao lado do Senhor. Hoje o Espírito Santo anda dentro de vocês. Vocês não estão sozinhos nessa briga. O Espírito Santo de Deus está guiando vocês por toda a verdade. A batalha é todo dia. A batalha é interior. Mas o Espírito Santo de Deus está com vocês. A palavra de Deus em Hebreus fala que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Na batalha contra o pecado, vocês não derramaram sangue. Tem muita gente que está o dia todinho, e eu me incluo nisso. A gente fala assim: pai, eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou exausto. Coloca nessa conta de vocês também assim, ó, eu estou em pecado. Sangra contra o pecado. Isso que o autor de Hebreus está falando, contra o pecado vocês ainda não sangraram. É vocês acordar todo dia, orar ao Senhor, pedir força e falar assim: hoje eu vou matar esse homem pecador que tem dentro de mim. Hoje eu vou matar essa mulher pecadora que tem dentro de mim. Não é quem está ao seu redor que vai lhe corromper. Não é o que está externo. Não é o alimento. É aquilo que está dentro de você. É o pecado que você tem que vencer dentro de você através do poder do Espírito Santo. Paulo fala em Colossenses que essas regras têm de fato aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E eu acho que o nosso Jesus, ele sabe de todas as coisas, eu tenho certeza disso. E ele fala assim: será que vocês não entenderam ainda? E ele vai citar no verso 21 a 22 uma série de coisas, série de ações que brota muitas vezes do nosso próprio coração pecaminoso. E engraçado que os fariseus, eles
catalogam as infrações do nosso Senhor Jesus, obedecendo às tradições dele. Mas Jesus, ele vai catalogar as infrações do seu coração através da própria palavra de Deus. Então eu quero que vocês acompanhem comigo, verso 21 e 22. Possa ser que você se identifique com algum desses pecados. Primeiro ele fala de imoralidade sexual. Em algumas traduções fala em prostituição, que é porneia, pecado sexual. Inclui pornografia, fornicação, homossexualismo e toda a impureza moral sexual. Ele fala de roubos, em outra tradução furto, que é se apropriar daquilo que não é seu. Homicídio é o ato ou desejar tirar a vida do próximo, inclui o ódio. Tem muito crente dentro da igreja que fala assim: rapaz, se eu pudesse eu matava. Você está fazendo um homicídio perante a palavra de Deus. Adultérios é violação do ato sexual entre os cônjuges. Jesus condena também o olhar cobiçoso. Rodrigo, eu não traio a minha mulher, mas eu não posso ver uma mulher passando e que eu olho, é natural. Controle sua vista, meu irmão. Muitas vezes você não controla a primeira vez que você olha, mas a segunda vez já é pecado. Olha para frente, meu irmão. Se deleita na palavra do Senhor todo dia. Deixa ela te constranger ao ponto de tu nem ter capacidade de olhar para a mulher de ninguém. Cobiça, avareza, idolatria a coisas materiais, ganância que nunca preenche. É muita gente querendo tudo o tempo todo e não se contentando com aquilo que Deus já colocou na sua vida. Maldades, que são as malícias, que podem incluir um somatório de tudo isso que a gente falou. Depois ele fala de engano, que é o ato da enganação, devassidão, que é lascívia. Presta bem atenção, lascívia é a depravação, libertinagem, sensualidade, é a pessoa que não consegue frear os impulsos pervertidos que tem dentro do coração. Inveja, desprazer de ver uma pessoa possuir algo ou se tornar algo. Isso tem muito dentro da comunidade cristã. Pense no povo que tem inveja dos outros. Ninguém pode ocupar um cargo que você já cai com inveja. Ninguém pode possuir nada que você já cai com inveja. Isso aconteceu com Caim e Abel, com os filhos de José, a revolta de Coré, lá com Moisés, o próprio rei Saul com Davi, e o irmão mais velho do filho pródigo. Inveja, calúnia, difamação, xingamento. E outra coisa, pessoal, xingamento também, aquele que você fala pela frente, mas aquele que você também fala por trás. Tem muito crente que é profissional em falar por trás, né? Deus está olhando, meu irmão. Deus está sondando seus corações. Arrogância, soberba, imaginar ser maior, ser mais hábil do que os outros, insensatez, que é uma loucura, muitas vezes acompanhado de tudo isso que a gente falou aqui. E o texto termina assim, dizendo que todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro do coração. No Sermão do Monte, Jesus fala assim: bem-aventurados os puros de coração. O coração do homem pecaminoso tem poder de poluir toda a sua vida espiritual e emocional. E aí eu pergunto para vocês: você se identificou com algum desses pecados? Você está saindo daqui hoje certo que o seu coração é podre? E se não fosse a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus, você estaria caminhando para o inferno? Eu quero convocar a igreja agora a ficar de pé. Quem tiver Bíblia, aí eu vou querer que vocês abram no Salmos 51. Eu quero que a gente faça essa oração de Davi ser a nossa oração hoje. Davi aqui, ele foi confrontado pelo profeta Natã, logo após que ele cometeu adultério contra Batseba. E Davi, em vez de culpar aqueles que estão ao seu redor, influência, a própria performance daquela mulher naquele quintal, naquele lugar, Davi olha para o seu coração. Davi, ele sabe o pecador que ele é. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Quem está com a versão NVI pode acompanhar. Salmos 51. Davi fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado,
pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razões em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me como isopor, e ficarei puro. Lava-me, e mais brancos que a neve serei. Fazei-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Eu quero que vocês agora, com a cabeça ainda curvada, com os olhos fechados, vocês possam ser ministrados por esse louvor. E esse é o momento para que a gente possa refletir. E esse é o momento que a gente possa entender o quanto que somos miseráveis, o quanto que precisamos da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus. Não tem nada de bom que a gente possa oferecer ao nosso Senhor se não for através do Espírito Santo. Não é pelas suas obras, meu irmão, não é por aquilo que faz, é por aquilo que Cristo já fez pela sua vida. Mas uma vez pecando, meu irmão, volte aos pés do Senhor Jesus. Faça como Davi, não culpe ninguém, não olhe para o lado, olhe para o seu interior. É dentro de você que o Evangelho começa uma transformação. Que você possa ouvir essa canção e refletir sobre tudo aquilo que o Espírito Santo conduziu no seu coração durante essa ministração. Deixa Deus sondar o teu coração nesse momento. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça curvada, Marcos retrata Jesus como aquele que, em contraste com a tradição oral, é o verdadeiro revelador da obra de Deus. Pois Jesus pode produzir a transformação interior que a lei exige, mas não pode efetuar. Igreja, a lei e a tradição humana não efetua a transformação que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer no seu coração nessa noite.
Cristo está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e Ele tem visitado o seu coração. Em nome de Jesus, se você entende que você é um pecador, se você entende que você está afastado da obra do Senhor, daquilo que Deus tem para a sua vida, e você sente que hoje é o momento de você se reconciliar com Deus, tanto aceitando Ele pela primeira vez na sua vida, ou também reconciliando aquilo que você já firmou com Ele lá atrás, esse é um momento seu e de Deus. Que o Senhor possa entregar o coração verdadeiramente a Cristo Jesus. Esse é o momento de arrependimento. Esse é o momento de confissões de pecado. Esse é o momento que ninguém está olhando para você, somente o Todo-Poderoso está olhando para o seu coração nesse momento. As pessoas contam as suas quedas, mas o nosso Senhor está de braços estendidos para te levantar novamente. A graça e a misericórdia do Senhor se derrama todos os dias na vida dos seus filhos. O nosso Deus, Ele tem promessa para você. O nosso Deus, Ele tem milagres para você. O nosso Deus, Ele tem cura para você. Mas tudo começa por uma restauração interior. Então, em nome de Jesus, se esse é o momento que você entende que você precisa se reconciliar com o nosso Senhor, fale com Deus. Ele está te ouvindo. Em nome de Jesus, entregue sua vida a Ele e volte aos braços do Senhor. Dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai eterno, glorioso Deus, Pai, um Pai de misericórdia, um Pai de amor, Senhor. Te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor incline os seus ouvidos, Pai, os seus olhos para os corações que estão aqui dentro, Pai. Nos restaura, Pai, nos transforma, Senhor. Somos filhos teus, Pai. Somos pecadores, Pai. Erramos, Pai. Tropeçamos, Pai, nessa caminhada para contigo. Mas não queremos, Senhor, nos afastar da essência do teu evangelho, Pai. Então traz, Senhor, um coração novo, Pai. Nos levanta para a tua honra e tua glória, Senhor. Usa essa igreja Rio Olinda para que o teu nome seja proclamado em todos os cantos dessa cidade, Senhor. Levanta homens e mulheres do Senhor, cheio do Espírito Santo, com um coração redimido perante a palavra, para que a tua obra seja feita nessa cidade, Pai. É isso que te pedimos, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo possam acompanhar todos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.